Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Encantado Alquimias da Bruxinha e mais uma palestra da equipe do Instituto Biratã. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje o nosso tema é Madalena. Hoje é dia de Santa Maria Madalena, dia 22 de julho, por isso que nós tivemos a ideia de fazer a palestra. E o que a gente quer é trazer duas visões que não são opostas, são complementares, mas são diferentes a respeito dessa figura, tá? Desse personagem. A figura parece uma coisa meio gíria, mas não é. A figura no sentido da personagem, quem é. Então, antes de começar alguma coisa em torno disso, sem querer ferir nenhuma crença, não existe nenhum registro histórico que comprove a existência de nenhum desses personagens. Jesus mesmo, Mestre Jesus, não tem existência comprovada. Tudo se baseia em relatos que foram deixados, tá? E aí, daqui a pouco na palestra vocês vão ouvir a gente dizendo que algumas coisas foram tiradas, outras colocadas, mas será que isso importa realmente? A gente que trabalha todo mundo que trabalha com religiosidade, espiritualidade, magia, trabalha com a questão do mito. Não importa se o mito existiu ou não, importa a gente entender qual é a mensagem daquele mito. E é isso que eu tentei, de alguma forma, e o Carlos também, trazer para vocês hoje. Então, esse mito Madalena, que inspirou diferentes personagens, diferentes linhas. A gente já trabalhou aqui entendendo que cristianismo não é o oposto de paganismo, nem são as duas únicas correntes, mas no caso de Madalena, ela tem uma inspiração evidentemente mais cristã, católica ainda mais, né, do que protestante ou neopentecostal, e uma inspiração também mais na linha pagã do xamanismo, principalmente do xamanismo celta. Tá bom? Então vamos começar do começo. Há pouca referência de Madalena nos evangelhos, tá? Esse material que eu estou colocando, esse inicial que eu peguei para vocês, é um material de referência católica e está no site da Opus Dei, que é uma organização totalmente ligada ao catolicismo, tá bom? Então essa é a visão que o catolicismo dá, que Madalena aparece, gente, no Evangelho de Lucas. Olha só, mas vamos observar. Então Lucas diz que entre as mulheres que seguiam Jesus, ou seja, Jesus tinha apóstolas, mulheres que o seguiam, e o assistiam com seus bens, ou seja, as mulheres doavam dinheiro para a causa de Jesus, tá? Então, vamos partir do princípio, de onde a gente tira alguma coisa. Madalena não era uma mulher pobre, ela tinha condições de ajudar Jesus na sua missão, tá? Vamos lembrar que não tinha carro, nem WhatsApp, e ele andava a pé, mas tinha comida, tinha roupa, tinha alimentação, hospedagem mesmo. Jesus mesmo, gente, vários registros dizem que ele não era um homem pobre, tá bom? Mas, então, Madalena, daí a gente tira alguma coisa, era uma mulher que acompanhava Jesus, então se interessou pela causa, e não era uma mulher pobre, porque tinha condições de ajudá-lo com bens, tá? Ela era originária, segundo o Evangelho de Lucas, de Migdal no Daiá, ou Tariqué em grego, tá? Que era na época uma pequena povoação junto ao lago da Galileia. E acontece o seguinte, essa cidade, Migdal, ela ficou sumida. Em 2013, houve uma seca muito grande, foi o que eu recentemente descobri. Houve uma seca muito grande e quando eles foram perfurar para fazer uma construção, eles acharam as ruínas da cidade. Porque até aí se achava que era só mitológico. Então eles falavam que Maria Madalena significava Maria Torre, tá? E não é. Ou provavelmente não é. Aqui é uma foto das ruínas
que estavam sendo escavadas dessa cidade. Tudo bem? Dúvidas? Levanta a mão, pergunta. Vocês fizeram a associação entre Migdal... Magdala, né? Magdala, Madalena. É. Maria também não era Maria, era Miriam, né? Miriam de Magdala. E, segundo a Opus Dei, os dados do Evangelho nos indicam que é possível presumir que Maria Madalena e Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro, seriam a mesma figura histórica. Esses dados existem em vários lugares, tá? Que poderiam ser a mesma figura histórica. Na minha leitura, eu leio muito sobre isso, eu não acredito que seja, por alguns fatores até que tenham a ver com os meus estudos, tá? Então, segundo a versão cristã e também versão pagã, Maria de Madalena e Maria de Betânia seriam a mesma figura, a gente poderia considerá-las a mesma, tá? É porque existem fatos na história que deixam as pessoas um pouco sem interpretação, e daí seria mais indicado para a interpretação dizer que seriam as mesmas. Eu acredito que não, vou dar algumas questões para vocês. Primeiro, porque Magdala está lá em cima, Betânia está aqui embaixo, tá? São cidades diferentes, em lugares diferentes, tá? Essa aqui é o mapa da Palestina no século I. Então, é um mapa do que era aquela região logo após a morte de Jesus. Ele morreu em 33, tá bom? Então, não está tão distante assim. Betânia é um local muito próximo a Jerusalém, inclusive. Hoje em dia, é basicamente como se fosse um distrito muito próximo de Jerusalém, tá? Dizem que existe ainda a casa de Maria, Lázaro, certo? Lá em Betânia. Então, esse aqui seria uma indicação. Gente, eu não sou estudiosa na área, mas eu leio, eu estudo, então algumas coisas eu acredito que posso ter opinião. Outro fato importante que eu acredito que sejam pessoas diferentes é porque, assim, quando a gente vai analisar os 4 aspectos da deusa, então a virgem, a mãe, a anciã e a bruxa, ou a mulher, né, bruxa feia, a bruxa no sentido da mulher que está buscando a elevação, né, o contato com o sagrado, a gente teria 4 figuras. E aí a gente poderia juntar as 3 Marias mais Santa Ana. Então, a Virgem Maria de Betânia, a bruxa Maria Madalena, daqui a pouco a gente vai dar várias referências que indicam esse caminho para vocês. A mãe Maria de Nazaré, né? Eu pus uma figura bem diferente de Maria de Nazaré aí. E a anciã Santa Ana. Semana que vem, não percam a minha palestra, que eu vou falar das deusas anciãs. Ana para quem não sabe, era mãe de Maria, avó de Jesus. Então, a avó dele, que os evangelhos, os apócrifos, que são aqueles que não foram reconhecidos pela Igreja Católica, indicam que ela teve, Santa Ana, uma grande importância na educação do menino Jesus. A gente ouve bastante falar sobre essa questão da Santa Ana. Que é uma coisa que fica mais fora do oficial, né? Ele é mais do público, do domínio público, exatamente. Então, elas comporiam as 4 figuras femininas que estariam representando o composto global da deusa, né? Na vida do Mestre Jesus, tá? Então, é a forma como eu analiso. Tem um livro que eu li esse ano, no começo do ano, que diz, inclusive, na teoria dele, que Jesus foi casado com Maria de Betânia. Os mitos recentes o ligam a Maria Madalena, tá? A gente tem algumas indicações que ele teria sido casado com Maria de Betânia, mas Maria Madalena tinha um outro papel, que aí o Carlos daqui a pouco conta para vocês qual seria. Aguardem. Não desligue o seu, né, no YouTube. Outra coisa que aconteceu na trajetória, gente, é que houve uma ligação, talvez,
proposital ou não, de Maria Madalena com prostituta. Tá? A mulher pecadora que Jesus teria salvo do apedrejamento. Né? Então, no início do cristianismo, da Igreja Católica, não do cristianismo, isso ficou bastante ligado apenas na década de 60, que a Igreja oficialmente tirou esse mito. Tá? A Opus Dei diz o seguinte, que não é possível deduzir que seja a mesma. O que aconteceu? Como São Lucas fala do fato do apedrejamento, depois ele fala de Madalena logo em seguida, houve uma ligação. Pode ser que tenham tirado trechos também e tenham colocado aí, não sei se é proposital ou não, não vem ao caso, mas não é uma coisa que para a própria Opus Dei não dá para deduzir. Tá? Então vamos começar a tirar esse aspecto complicado de associar diretamente Maria Madalena com a prostituição. O que eu li é que da cidade onde ela vem, Magdala, era uma cidade que tinha vários cultos que depois foram considerados pecaminosos. Provavelmente era uma cidade que trabalhava com cultos em relação à deusa. A gente sabe, por exemplo, que Moisés, ele foi um grande combatente, ele combateu muitos cultos à deusa. Tá? Então, os judeus não viam de forma muito saudável cultos a divindades femininas, ok? Então, também, o que a Opus Dei coloca? Que o que se vê no Evangelho de Lucas é dizer que Jesus expulsou 7 demônios de Madalena. É a única coisa que se fala no Evangelho, tá bom? E aí, eu faço outra associação, que é a questão do mito de Lilith. Para quem conhece, Lilith é uma divindade, né, das civilizações que a gente tem registro, talvez a mais antiga, que é a sumério-caldaica, e ela é um mito que seria a primeira esposa de Adão. Ela foi criada junto com Adão, não é a primeira esposa, ela foi criada junto, e aí ela se rebelou com a questão da posição sexual, porque Adão queria só ele ficar por cima, e aí ela falou que ela queria também, na hora do sexo, ficar por cima, porque que ela não podia. Então aí havia uma coisa assim, por que direitos diferentes, né? A gente toma a questão da posição sexual, não é o mais importante, a questão é a pessoa, a mulher que questiona por que as coisas são diferentes aí, nesse fato. E aí, no final das contas, né, aí tem uma conversa com Deus, que diz que não, que ele tá certo, tal. Aí, ó, ela se manda. Fui. Hashtag fui Adão, tá? Tchau. E ela vai para uma caverna, aonde ela dá à luz uma horda de demônios. Isso está colocado dessa forma. Os judeus acabaram colocando Lilith como o demônio mesmo, ela é a mãe dos demônios, né Arthur? E aí a gente, na nossa visão, a gente acaba tentando ver como os sumérios caldaicos também viam esse mito, que é dar à luz uma ordem de demônios. Quando você está na busca da espiritualidade, a gente começa a entender que nós criamos nossos demônios pessoais. Podem ser chamados também de lado sombra. Ou seja, todas aquelas coisas que negamos em nós, a gente varre para baixo do tapete. Só que aquele tapete, gente, não dá para mudar de casa, porque o tapete vai junto, ele te acompanha, vida após vida. E aí você vai juntando, né, tendo uma companhia de seus demônios pessoais. Quando você caminha em busca da espiritualidade, e aí da sexualidade dentro da espiritualidade, que é um outro contexto, né, o Tarcísio entende bastante também nesse assunto, se você não trabalhar os seus demônios pessoais, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque nos demônios pessoais reside inclusive a perversão sexual. A grande parte dos demônios pessoais são frutos de perversões sexuais que vêm da própria castração em relação ao sexo. Tá? Então, como que eu vou
trabalhar uma sexualidade sagrada se eu mesma estou cheia de coisas para trabalhar nessa área? Ok? Então a gente pode associar, e eu não sou dona da verdade, isso é uma coisa da minha interpretação. O que eu sou é uma estudiosa. Ninguém pode negar que a gente lê muito sobre isso. Então, a gente pode associar que esses 7 demônios que tem a ver com 7 chakras, né, tenha sido uma questão de uma relação de Jesus com ela, no sentido de ajudá-la a se apoderar da sua própria integralidade e do seu poder pessoal feminino, ok? Vamos lembrar que Jesus também ficou 40 dias no deserto, sendo tentado, ok, gente? Ninguém está dizendo que ele tinha demônios pessoais, eu não vou entrar nesse caso, estou falando dele, mas ele também teve um processo que ele passou, possivelmente também ele a ajudou nesse processo, tá? É a minha visão. A integralidade, quando nos tornamos íntegros, é quando a gente tenta, ao máximo possível, trabalhar o lado sombra. Tá bom? E a questão da sexualidade, infelizmente, na nossa sociedade judaico-cristã, ela é muito forte. Tá bom? Produz, gente, essas aberrações que a gente vê por aí. Todo mundo pensa que pagão faz aberrações sexuais, né? Pagão não é pedófilo. Pagão a maioria não trabalha com sexo com animais, por exemplo. Não bate em mulher, né? Não tem prazer e não estamos condenando, eu estou dizendo assim que tudo é a pecha do pagão, mas o paganismo não trabalha nesse conceito, que a gente trabalha a questão de um sexo sadio, seja ele como for para ambas as partes, ok? Porque quando eu imponho a minha vontade sobre o outro, aí eu não estou trabalhando uma coisa íntegra e sadia, tá? E aí, outro momento de Madalena é muito importante na questão da ressurreição de Jesus. Vocês sabem que o que se conta é que foi a ela que Jesus apareceu em primeiro momento após ressuscitar, né? Dizendo que ele não tinha morrido, tá bom? Então, o que eles colocam? Que se percebe um grande amor no encontro entre Maria e Jesus depois da ressurreição. Não sou eu e nem é nenhum dado pagão, é Opus Dei, tá? Tá falando já de um sentimento de Jesus por ela. Em todo caso, eles dizem que mesmo que ela fosse a tal da pecadora, Pedro também traiu, né? Negou Jesus, então ela não poderia ser tão criticada, porque todo mundo tem os seus erros. É Opus Dei falando. Eu gostei muito desse artigo deles, achei interessante essa abordagem que eles deram, tá? Ficou mais isenta possível, claro que ninguém é isento também. Eu também não estou sendo isenta na minha palestra, eu estou interpretando de acordo com as minhas crenças, eles interpretaram de acordo com as crenças deles. Mas me parece bem honesta, tá bom? Então eles falam que a grandeza de Pedro e de Madalena não está na imunidade ao pecado, mas no amor. Ok? É uma lição interessante. Aqui é uma figura, né, uma imagem, que seria Madalena, Jesus, e aqui o óleo que ela levava, porque era da tradição judia, no terceiro dia, ir ungir o corpo com óleos, etc. Tudo bem? Madalena e os cristianos. Quem nós chamamos de cristianos, entre aspas, aqui, foram os primeiros cristãos. Ok? Então se coloca o seguinte, que os primeiros cristãos, aqueles primeiros seguidores de Jesus, eles deixaram Madalena, ela tinha um papel muito importante para aquele início da religião que não é católica ainda, tá? A religião católica nasce oficialmente no Concílio de Nicéia, então, em 325, então não é ainda a religião católica, para os primeiros cristãos ela tinha um papel muito importante. Então a gente vê que ela é uma inspiração grande para o cristianismo. Só para constar, para quem não é estudioso do tema, considera-se catolicismo a partir do Concílio de Nicéia quando existe a junção da religião cristã com o poder do Estado romano por causa do imperador Constantino. Então ele juntou o poder religioso com o poder secular, o poder do
do Estado de Roma, que era o Império, e aí se formou o catolicismo em si, 325 anos depois de Jesus. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, numa precedência em qualquer cerimônia pública do Brasil, com o presidente da República, etc., os cardeais têm precedência, porque eles representam o Papa. O Papa é chefe de Estado, ele não é só chefe de uma religião. O que aconteceu com o catolicismo foi isso, ele juntou-se o Estado à religião, como se, por exemplo, no Estado Islâmico isso acontece, né? É um líder religioso que também é líder, chefe de Estado ou de governo, tudo bem? Então, o que o Opus Dei diz é que eles chamam de alguns grupos marginais no sentido de ser ao lado, de correr ao lado dos maiores grupos que depois influenciaram mais a formação do catolicismo em 325, ok? E aí eles colocam que são seitas mais gnósticas, que trabalham mais a questão do conhecimento, da onde Madalena tinha uma grande influência, tá? Fala. Você falou agora há pouco que pode ser que na Bíblia, né, que a gente conhece, tenha se ocultado alguma coisa sobre ela. Tem alguma coisa a ver com o Constantino? Porque o que a gente estuda é que foi ele, através dele, que se organizou essa Bíblia que a gente conhece, né? Então tem alguma relação? Pode responder. Então, tem, porque esse concílio de Nicéia, organizado pelo imperador Constantino, foi porque tinha muitas igrejas cristãs, cada um com seu bispo, e muitas orientações e muitos evangelhos, muitos. E eles meio que escolhiam, eu sigo esse, eu não sigo aquele, eu tive acesso a esse, eu não tive aquele, esse é válido, aquele é falso. Então eles viviam brigando o tempo todo entre si. E como o objetivo do imperador era unificar o império sob uma única religião, então ele praticamente fechou esses bispos, centenas deles, assim, num salão, num palácio, falou: vocês só saem daqui quando vocês chegarem num acordo sobre quais livros seriam eleitos como canônicos e quais livros a partir daí seriam considerados apócrifos, ou seja, livros que, segundo esses bispos, não teriam um conhecimento real, confiável. Validade oficial. Não teria validade, não teria a chancela deles. Não seriam documentos oficiais do cristianismo a partir de então. Então houve sim uma seleção entre vamos escolher esse e vamos banir aquele. Então os evangelhos apócrifos, desde aquela época, já são uma fonte alternativa ou herética, porque hereses em grego quer dizer escolha. Se você pode escolher, mas eu quero saber o que esses caras têm a dizer. Então já existiam os apócrifos. E depois, no século XX, teve as descobertas arqueológicas dos manuscritos do Mar Morto, de Nag Hammadi, que ela vai falar depois, nós vamos falar depois, que vieram acrescentar mais fatos, ainda mais conhecimentos, complementando a visão que já existia. Então, houve sim um certo direcionamento e havia também um viés político ali de qual visão deveria predominar. O que era interessante, por exemplo, até então, a questão da reencarnação era difusamente aceita. Era mais ou menos aceita, tanto que você tem até nos evangelhos canônicos trechos que falam que Jesus dá a entender que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, exatamente. Então, até nos canônicos tem isso. E nos apócrifos tem mais ainda. Só que para, vamos dizer, o interesse daqueles que escolhiam ali o que seria melhor acreditar ou não, eles preferiram enfatizar que não havia reencarnação. Então foi uma escolha também. A questão da divindade de Jesus. A divindade de Jesus, porque tinha igrejas cristãs que achavam que Jesus era um grande profeta. Um mestre, como a gente fala, mestre Jesus. E a partir do concílio,
ele foi batido o carimbo. Não, ele era Deus. Não ser Bom. casado, não ter filhos, várias coisas foram decididas nesse momento. E lembrando também que era interesse do Estado uma religião forte. Inclusive, Constantino tinha a formação pagã, ele não era católico, não era cristão e depois não seria católico. Filho né? de uma Ele era uma sacerdotisa de Ávalo. sacerdotisa de Ávalo. Então, o interesse era político, né? Houve uma questão de... Porque Roma estava em decadência. Então, isso renovou o poder de Roma. Por quê? Porque os missionários acabaram sendo grandes conquistadores, né? A partir do momento que você espalha a sua palavra religiosa e política na junção, tá? Foi realmente uma estratégia bastante perspicaz. Funcionou. Funcionou, para eles funcionou. Foi pragmático. Tá? Então aí e depende, e dizer também, eu não conheço nenhum registro do Concílio de Nicéia que tenha mulheres. Então os homens acabaram também definindo aquilo que seria válido ou não, e a figura feminina. Né? As versões mais gnósticas do cristianismo, que gnosticismo, entre outras coisas, uma ideia central é que o ser humano pode se comunicar com o Criador, com o Sagrado, diretamente. Você não precisa de instituições intermediando isso. Isso já foi uma ideia combatida. Porque se o interesse era fazer uma instituição forte com o apoio do Estado, essa ideia não era muito bem-vinda. Então, no final das contas, de meses e meses ali de debates, acabaram selecionando esses 4 evangelhos que ficaram aí e outros livros mais, né? E se você ler, tem muitos registros que dizem as contradições, as coisas diferentes dos próprios 4 evangelhos, tá? Tudo bem? Então, aqui é a figura, a gente colocou para vocês verem de um mosaico, né? Daquela época. Porque os primeiros cristianos, né, eram os seguidores de Jesus, simbolizavam o Jesus pelo peixe. E eram simbolizados pelo peixe também. Interessante notar que o Mestre Jesus, para quem estuda a precessão equinocial e tudo, ele é considerado o avatar da Era de Peixes. Ele vem para dar início à Era de Peixes, como nós estamos agora. Simbolizado pelo peixe. Para começar a Era da Fênix ou de Aquário, dependendo da visão. Tá? Aqui outra inscrição, uma pedra muito... Em grego está escrito ictis ali, que é peixe, em grego, ictis. Está acabando a minha parte, tá? E aí, gente, ainda segundo a versão cristã católica da Opus Dei, a partir do século X, começa a haver uma lenda, nasceu uma lenda, que Madalena, Lázaro, Maria Mãe de Jesus, Maria de Betânia, eles põem a mesma pessoa, a outra irmã deles, meu Deus, Marta. A Marta. Maria e Marta. Maria e Marta. Eles saíram depois da crucificação de Jesus e etc. Eles foram colocados num barco, sem leme, pelos soldados romanos, para se virar, e acabaram indo parar em Marsella, França, na região da França, tá? Tanto que existe logo ali, perto do mar, uma cidade que chama Santa Maria de la Mer, né? A Santa Maria do Mar, por causa das Marias que aportaram ali. Existe um culto enorme às Marias e a Maria Madalena ali na França, nessa região. E aí dizem que Madalena, Lázaro, etc., evangelizaram a área da Provence na França. Tá? E, segundo ainda eles, Maria Madalena morreu nessa região, ou em Provence ou Saint-Maxime, se o meu francês não estiver adequado, vocês me falem, né? E as relíquias foram levadas a Vézelay, onde sumiram. Tá? Foram buscadas, houve um sonho profético e aquilo tudo sumiu. Ainda existe um crânio lá que dizem ser de Maria Madalena, mas ninguém sabe ao certo se é. Para vocês terem uma noção, ó, essa aqui é a região de Marsella, tá? Onde eles aportaram. Aqui é o mar Mediterrâneo, tá bom? E aí, ó, onde provavelmente ela teria morrido seria ou aqui
ou São Maxime, dessa região, tá bom? Aqui não tem, ó, a Senhora sobre o mar, né? La Sainte-Sumère, tá? Essa área aqui, que é a área de culto a Maria. Tudo bem? Aqui é França, tá bom, gente? Pra gente ilustrar realmente a região. Então, no caso deles terem vindo mesmo pra cá, a gente tem ali uma região próxima ao mar de permanência. E aí a minha participação nesse momento acaba com a questão dos símbolos de Maria Madalena. Então tem vários símbolos que estão ligados a ela. O crânio, tem um crânio. A torre, por causa de Magdala também, e da torre pelo fato dela ser uma figura forte na vida de Jesus, inclusive ser uma figura de apoio. O jarro e o ovo vermelho. O jarro e o ovo vermelho são muito ligados também a cultos de deusas anteriores a Jesus, tá? A Ishtar, inclusive. Um dos mais conhecidos símbolos que é ligado a Maria Madalena, gente, é a flor de lis. O que é a flor de lis? É uma forma estilizada de um lírio. A flor de lis ainda é o maior símbolo não oficial da França. Por muitos anos era o símbolo oficial da França, tá? A flor de lis também é o símbolo do Priorado de Sião, que é um grupo ligado aos templários, que o Carlos vai falar daqui a pouquinho, e que tem uma ligação com Madalena muito forte, e também é o símbolo de uma linhagem real da Europa inteira, e não só da França, que é chamada de Merovingios, tá? Então, para vocês verem, essa aqui é a flor de lis, e esse aqui é o lírio. Então, vocês veem que é estilizado, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Meu nome significa lírio, e eu sou provenzano, né, da região de Provence. Imagina que devo estar ligada ali, a minha ancestralidade está ligada ali com essa questão de Madalena e esse povo lá todo na França. Apesar de ser italiano, o meu nome veio dessa região, tá bom? Então agora eu vou passando para vocês. Bom, eu vou tentar não perder o fio, né? Então nós vamos, continuando da onde ela parou. Ela falou dos merovingios, né? Do ponto de vista dos autores mais pagãos, Maria Madalena teria sido não sei se o termo certo seria esposa, mas no mínimo consorte do Mestre Jesus em certos procedimentos elevadíssimos de hierogamia, que nós vamos falar daqui a pouco. E teria fundado, então, uma linhagem, ou seja, uma descendência, como defende o Dan Brown, por exemplo, né, no Código da Vinci. E essa descendência teria dado, uma parte deles teriam dado origem à linhagem real dos merovingios, lá na França. E os templários, o Priorado de Sião, então, teria a função de documentar tudo a respeito dessa linhagem, preservando, né, os arquivos históricos, os conhecimentos antigos, para não cair em esquecimento, e dando algum tipo de suporte para essa descendência. Os templários, eles vêm começar com Jacques de Molay, na França, em 1119, e o objetivo declarado oficialmente era o de proteger os cristãos que viajavam para Jerusalém. Proteger contra os muçulmanos, mouros infiéis, não. Proteger de assaltantes, porque iam peregrinações, né? Imagina, o pessoal naquela época era a pé, cavalo e carroça. E como as viagens eram muito longas, as pessoas levavam bens, famílias e tudo. E tinha muito assalto, esse tipo de coisa. Então, começou com essa ideia, né, de defender o cristianismo. Mas os templários, para quem já é do ramo, sabe que eles foram criados não pela Igreja Católica, mas como sendo um braço
armado da maçonaria naquela época. Ou seja, uma instituição que já existia, que era milenária e que acompanhou, né, toda a história da Europa. E aí o que acontece? Eles tinham informações privilegiadas. Veja que mais de 1000 anos depois, eles tiveram acesso a um tipo de informação do que procurar lá em Jerusalém. Principalmente o quê? Relíquias sagradas do tempo de Jesus, né? E até de antes, né? Sim. Como a Arca da Aliança, por exemplo. Por quê? Para vocês terem uma ideia da importância disso, para quem é estudioso de magia, esse tipo de coisa, um dos principais objetivos não declarados de Hitler, quando ele focalizava em certas regiões-chave, era justamente se apropriar de relíquias arqueológicas para usá-la magisticamente, como a lança do destino, a Arca da Aliança e outras que ele procurava ali no norte da África. Porque vamos pensar um pouquinho, né? Para quem queria conquistar o mundo, ele tinha que achar o que lá na África? Para que a campanha da África? Né? Eu que fui militar, a gente estuda, a gente tem noção que não tinha muito sentido. Em termos de política e conquista, você investir na África, né? Então é só a gente juntar mais ver. Então esses objetos representavam e representam até hoje um poder imenso. Tem até um filme muito interessante, chama-se A Revelação. Não é aquele com a Michelle Pfeiffer, é um mais antigo. Ninguém acha, não. Que é super difícil de achar. A gente procura, se alguém tiver, eu compro. Não tem. Que é muito bom. E trata disso tudo, tá? Enfim. E o que acontece foi o seguinte: os Cavaleiros Templários, eles eram uma organização muito forte, eles atuaram fortemente nas cruzadas, militarmente mesmo, entraram em confronto, mas um dos objetivos era o que? Achar determinadas relíquias arqueológicas que eles acabaram achando, né? Alguma coisa eles acharam e 9 deles foram a Roma com aquilo e do nada, eles se tornaram uma das organizações mais poderosas da Europa, tanto no sentido econômico, político, militar, enfim. Até que em 1312, numa sexta-feira 13, o Papa, não lembro o nome dele, acho que era Clemente, foi Clemente? Junto com o rei da França, Felipe o Belo, fizeram um acordo ali para se apropriar das fortunas dos templários. Foram eles, templários, por exemplo, que começaram com as instituições bancárias. As pessoas iam viajar, deixavam as fortunas com os templários e ganhavam um documento registrando a quantia que eles tinham lá. O documento era na folha do papel e virou dinheiro, né? E, enfim, aí para se apropriar dessa fortuna toda, o Papa Clemente se associou com o rei da França e fizeram uma operação que em uma noite, numa sexta-feira 13, eles conseguiram aprisionar quase todos os líderes dos templários. E aí foi aquela carnificina, né? Fogueira, tortura, morte, tudo que tinha direito. Aqui eu pedi para pôr algumas imagens de como os Cavaleiros Templários apareciam. Olha lá, são muitos indícios que os Templários tiveram contato com algo de grande valor, que acabou sendo representado como o Santo Graal, tá? Seja como elementos da última ceia ou registro de descendência do matrimônio entre Jesus e Maria Madalena. Então tem as duas versões. Tem gente que acha que o Santo Graal era realmente uma taça
não é a versão mais aceita nos círculos gnósticos e pagãos, e outros defendem que o Santo Graal seria um símbolo, né, uma alegoria do próprio ventre de Maria Madalena, nesse caso, né, que teria ali o sangue real. Sangue real, que é o sangue real? É a linhagem de sangue do Mestre Jesus. Aqui eu escolhi também uma figura do cavaleiro. Não está no contexto, eu já entendi o que você ia perguntar. Não está no contexto aqui, mas Jesus tinha uma linhagem de sangue real, tá? Ele tem um livro que eu li que, fazendo ali todo um estudo, ele poderia ter sido considerado o rei dos judeus efetivamente. Não, aquela inscrição que foi feita não foi feita de forma só irônica. Ele poderia, por causa da casa que é a que ele pertencia. E a casa de Benjamim era a casa de Davi, era Jesus. A casa de Davi, Jesus, e dizem que Madalena seria da casa de Benjamim. Então, realmente, um provável filho, uma filha entre os dois, os colocaria como reis de Israel. E, no caso, reis de Israel, com a fortuna que havia em Israel também. Então, na época onde a Igreja Católica nasceu, não era o início das cruzadas, não tinha as cruzadas, né, em 300, mas já havia uma questão de dinheiro envolvido, de valor e tudo. Um provável sucessor teria esse dinheiro, tá? Então, aqui é uma coisa que a gente já tinha abordado de forma mais superficial, que tem alguns registros, como a gente estava mostrando naquele primeiro mapa, que a Galileia está bem ao norte ali, né? E Magdala era na Galileia. Acima da Galileia tinha outros países, né? Ou reinos, enfim, que seja, outros povos que cultuavam a deusa, inclusive os fenícios, lá para cima. Então, tanto que os judeus, eles tinham meio que um desprezo pelos galileus. E quando Jesus apareceu, né, o comentário era assim: nada de bom pode vir da Galileia. Eles tinham esse ditado, os judeus, né, principalmente os fariseus. Mas, enfim, algumas histórias sobre Madalena a apontam como iniciada em um culto a Ísis, né? Fato que a teria colocado como sacerdotisa, que explicaria uma relação hierogâmica com o Mestre Jesus. Eu falei sobre hierogamia na minha palestra semana passada, né? Que é um ato sacramental e magístico, onde existe a união do sagrado masculino com o sagrado feminino. Então, logicamente, se fosse, penso eu, para uma pessoa da grandeza, da estatura do Mestre Jesus, para ele ter algum tipo de ligação com alguma mulher, teria que ser nos termos hierogâmicos, ou seja, uma mulher que estivesse minimamente à altura. E é isso que a gente está, né, tentando explicar aqui. Eu selecionei essa imagem porque ela mostra Shiva e Shakti, que é exatamente isso. Eles são opostos e complementares, representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá? E nesse contexto, a sexualidade, ela deixa de ser, como, né, alguns cristãos ainda defendem, a sexualidade deixa de ser fonte de pecado e passa a ser sagrada e mágica e bela e maravilhosa e perfeita. A sua blusa também é Shiva. Não por acaso eu escolhi a blusa de Shiva e Shakti justamente para falar sobre esse tema, tá? Os primeiros padres da igreja excluíram o registro da vida de uma mulher que manifestava uma sensualidade sem pudores e ao mesmo tempo uma intensa espiritualidade. Isto
é profundamente pagão. Isto é profundamente pagão. Por quê? Porque no paganismo você não deve ter vergonha daquilo que você faz nem daquilo que você é. Se você acha errado, como alguns amigos nossos dizem, alguns mestres, se é errado, não faça. E se é certo, não se envergonhe. Né? Tem que chegar a um consenso. E é exatamente isso. A sensualidade sem problema nenhum com isso. E ao mesmo tempo, uma busca da espiritualidade que só vem dessa integridade, desse aceitar o que você é e saber manifestar o que você é. Então essa é uma visão que dá uma ideia boa do que é a questão do paganismo, que é o que a gente pratica no Instituto Biratã e na Hierosofia. Para quem não sabe, fica aí o registro. Segundo os Evangelhos, sua devoção incondicional ao Mestre Jesus despertou ciúmes e inveja entre os discípulos. Vocês vão encontrar bastante isso no Evangelho Apócrifo de Filipe. Tá? Madalena e a hierogamia, olha lá. Madalena era uma mulher apaixonada que se entregava inteiramente a tudo que fazia, tanto que se tornou a discípula dileta, companheira, filha e mãe de Jesus. Aí no caso companheira, filha e mãe, você já tem uma alusão aos papéis da deusa. Porque a deusa, ela é ao mesmo tempo mãe do Deus e ao mesmo tempo como o Deus a fecunda, então ela também renasce sendo filha do Deus, né? E é a grande avó, e é a companheira, e é, enfim, nesse sentido hierogâmico. Madalena vivenciava a dimensão espiritual, olha lá, corpo e alma integrados, como sabemos hoje dos depoimentos de místicos sobre o êxtase espiritual. Aqui, gente, isso aqui, para quem entende, não sei quem já foi lá no santuário do paganismo, deve ter reparado que bem no pórtico de entrada tem duas colunas de madeira, numa tem uma lâmina e na outra tem um cálice. Vocês viram isso? Por quê? O cálice representa exatamente o quê? O ventre da deusa, o sagrado feminino. E a lâmina representa o falo do Deus, ou seja, o sagrado masculino. Então, aqui nós teríamos uma representação alegórica da hierogamia em si mesma. Lógico. Deixa eu só perguntar uma coisa. Uma vez, há um tempo atrás, eu li alguma coisa, não me lembro onde, que agora só falando um pouco sobre o Santral, que a relação que tem, que algumas pessoas dizem que é um cálice, e outras pessoas dizem que é uma descendência feminina por causa da representação do cálice. Sim. A representação feminina do cálice, inclusive porque no livro do Dan Brown, o Dan Brown diz que tudo que ele coloca lá, fora a ficção, a história em si, são dados históricos. Né? Ele é muito bem informado mesmo. Ele coloca uma versão de Leonardo da Vinci, da pintura de Leonardo da Vinci da Santa Ceia, que é a mais clássica, onde haveria mesmo entre Jesus e a figura que estaria ao lado dele, a figura de um triângulo descendente, que é o cálice, então que essa figura seria a apóstola, seria a Madalena. Tá? Na figura da Santa Ceia. Da Santa Ceia. Deixando ela lá no meio deles, né? Não fora, tá? Então, como eu falei um pouco antes, né, no século XX, lá por 1945, se não me engano, teve essas descobertas arqueológicas, né, com textos gnósticos que antecedem os manuscritos bíblicos. Tá? Por quê? Esses manuscritos bíblicos, principalmente os evangelhos, que a igreja foi usar, eles variam de data, mas nenhum foi escrito tipo na época de Jesus.
Eles começaram a ser escritos uns 90 anos depois. Mas Parece que o mais recente 88, 90 anos. em média 90 anos depois de Cristo. E os outros mais tarde ainda. Então são aquelas coisas assim que as pessoas foram contando e narrando e eles fizeram um apanhado e foram juntando da melhor forma possível, né? E esses aqui parece que são mais originais, né? Mais próximos da fonte. Ó, deixam claro que Maria Madalena teve um papel proeminente no círculo dos primeiros apóstolos, como a principal confidente, chamada em grego de koinomos, que significa consorte ou companheira. Tá? E dizia, eu me lembro nas citações do texto, que Jesus beijava frequentemente Madalena na boca. Ou seja, ela não era só uma seguidora que bancava com seus bens. Tá? E dizem que ela era muito, muito, muito próxima. Certo? Depois, né, no judaísmo já tinha uma tendência patrifocal muito forte, eles foram, né, tentando tirar isso aí para escanteio, mas nunca conseguiram totalmente. Tá? Gente, depois aqui uma coisa que, vamos lá, Pedro não era o apóstolo predileto de Jesus, né? Não. Tá, nem o mais inteligente também. E ele que acabou ficando como o grande patrono, porque ele, depois que Jesus morreu, ele era favorável a que se adaptasse todo o ensinamento de Jesus ao judaísmo, para não bater de frente com o judaísmo, para que também eles não morressem todos condenados, tá? Então a visão dele foi mais, vamos ajeitar as coisas. A visão de outros, inclusive depois de Paulo até, né, que nem foi apóstolo, era uma visão que batia um pouco mais de frente. Dizem também que as evangelhas de Tomé, ou de Maria, ou de Madalena mesmo, dizem que Jesus tinha dado a ela a missão de continuar com o trabalho dele. Tá? Ok? Então, mais uma imagem, né, simbólica, alegórica da hierogania. E aqui seria um simbólico do que as pessoas imaginam que é o Santo Graal, né? As pessoas imaginam que é uma coisa, uma joia, toda incrustada. Nada, não é ridicularizando. É assim, é pensar no nosso cotidiano. Tá bom, meu Mestre Jesus era um homem importantíssimo. Então vamos dizer que eu receba na minha casa uma pessoa importantíssima. Um presidente, um rei. Eu vou colocar as melhores louças que eu tenho, ok? Depois eu vou saber qual foi a que ele tomou. Eu não vou saber. Então, essa memória de um cálice que foi usado, tomou o vinho, é uma coisa que é meio estranha. Como que alguém ia guardar isso? Ainda mais no contexto tenso que estava lá, né? Sim, das evidências. E era na casa de José de Arimateia. Todo mundo já sabia que estavam atrás dele, que estavam querendo prendê-lo de qualquer forma. Tomava a taça depois, né? E aí cadê a taça? Quebra. E como que mantém? Talvez não fosse de nada que fosse, podia ser de pedra, mas pedra também quebra, gente. Tá? Estanho, a massa, mas se você tem meia dúzia, onde está que foi usada? É presumível alguma coisa. Então a gente pôs até para simbolizar essa imagem que as pessoas têm, né? Tem o Indiana Jones que fala sobre isso. E um dos trechos, né, que foram encontrados, porque assim, gente, não é foi encontrado, beleza, já está no museu, todo mundo aceita, não. Esses textos passaram pela... Primeiro que quem encontrou foram pastores, pessoas super humildes. Dizem que eles usaram até como lenha para fazer fogo à noite, uma parte, assim, sabe? Até chegar na mão do estudioso, deve ter perdido um monte de coisa, mas, enfim. Tem um desses manuscritos que foram recuperados que se chama O Trovão, a Mente Perfeita, que é aparentemente um monólogo na qual o Mestre Jesus fala sobre
a natureza feminina da divindade, ou seja, sobre o sagrado feminino. E aí nós deixamos isso para o final, para a nossa suma sacerdotisa declamar para vocês. Primeiro que esses são esse é o material que foi encontrado na Hammadi, tá? Ainda bem que os antigos tinham o hábito de preservar as coisas em materiais de boa qualidade, porque foi encontrado dentro de jarros, numa caverna. Então você vê que é no Egito, essa região, ok? E aqui eles estão preservados. Esse é um mapa, né? A gente pôs aqui. Acho que não pus o mapa. Os textos como estão. Imagina, a gente também tem que ser traduzido, adaptado, tá? Porque você tem que olhar o que está escrito e pega o português das épocas né? O português de Cabral, o de Camões a gente já tem dificuldade, ok? Coisa mais recente, né? Imagine anteriormente. E aí, Mestre Jesus, o que supostamente o que provavelmente é algo que o Mestre Jesus tenha falado sobre a deusa, nessas seguintes palavras: não seja ignorante a meu respeito, pois eu sou a primeira e a última. Eu sou a estimada e a rejeitada. Eu sou a prostituta e a sagrada. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a mãe e a filha. Eu sou aquela cujo casamento é grandioso e eu não tomei um marido. Eu sou a parteira e aquela que não dá à luz. Eu sou o consolo das minhas dores do parto. Isso é um trecho, ok? Se a gente pegar as cargas da deusa wiccanas, são super parecidas com essa questão. E o mais legal, assim, se foram palavras dele, ele realmente... Claro que ele tinha, né? Mas assim, as palavras sendo dele dão a dimensão do que é o sagrado feminino, que é a deusa mesmo, tá? E a gente está tão acostumado a ver o Mestre Jesus falar do pai, o pai, o pai, aí é legal quando ele fala da mãe, né? E dá essa visão tão oposta da natureza da deusa, que é o ser e o não ser, né? É o ser mãe e o não ser mãe absoluto, né? A espiritualidade absurda e a sexualidade tão intensa, tá? Então a gente encerra essa palestra, não dá para colocar mais lá depois as palavras do Mestre Jesus nunca, dizendo que assim, a nossa motivação é dia de Santa Maria Madalena, mas a nossa motivação é o amor e o respeito que a gente tem a essas grandes mestres que passaram por esse planeta, e que tudo que a gente fala não tem nenhuma intenção em desdizer ou dizer e criar controvérsias, é uma forma só da gente homenagear através das nossas palavras e de tudo que a gente faz a esses todos mestres que abençoam. Tinha até tinha Shiva e Shakti hoje aqui, para a gente dizer que a beleza é isso, é ampliar e não restringir, tá bom? Então, não vai ter encerramento. Então, em nome do Caboclo Biratã, em nome do Instituto Biratã, nós agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados que estiveram aí, nos prestigiando, e esperamos todo mundo de novo aí semana que vem, ok? Namastê. Namastê.